Sempre expressamos a nossa gratidão ao Senhor Deus, somos agradecidos por este momento, por esse tempo que Ele tem nos concedido. Queremos aproveitar no máximo, o nosso tempo de devoção, desde as 19 horas, tempo de entoarmos os cânticos, que eu chamo de cânticos congregacionais. Quando reunidos dessa forma, dessa maneira, nos unimos a cantar perante o Senhor. E o salmo que nós estamos memorizando, o Salmo 33, exorta-nos, chama a nossa atenção para louvar o Senhor. Pelo menos naquela época, ele menciona os instrumentos usados, a harpa, não que não tenhamos essa possibilidade hoje, louvar com a harpa, o saltério, cantando um cântico novo ao Senhor, tocando bem, e o desafio do salmista é tocar bem com júbilo. Então nós entendemos, é um momento de expressarmos a nossa alegria perante o Senhor quando nos entregamos a louvá-lo, a bendizê-lo. E Deus, pelo seu Espírito Santo, nos conduzindo. Aliás, depois de mencionar que o primeiro aspecto do fruto do Espírito é amor, o segundo aspecto do fruto do Espírito é alegria. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Provérbios 15:15. De vez em quando é bom você pensar neste versículo. Entenda, Davi, quando estava abatido, ele chegou ao ponto de perguntar: por que estás abatida, ó minha alma? Espera, pois, pelo Senhor. É momento de refletirmos e entendermos que há um Deus que vela e zela por nós e que do cuidado dele temos nele o melhor. Amém? Nós estamos hoje à noite alegres, além das situações que poderíamos mencionar, pela vida de vocês, viu, Meire e Celinha, tá? E a gente aproveita no mar porque é uma vez por ano que a gente tem essa condição, esse privilégio, tá? Eu vou reservar aqueles 10 minutos, 12 quem sabe, para vocês então comentarem um pouquinho em transmissão sobre este 2024 que vocês tiveram na obra missionária e também contar das bênçãos manifestas de Deus em suas vidas. E nós agora vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Quando nós abrimos a Bíblia em Atos 16, para estudarmos um terceiro ponto tão importante no assunto que vínhamos tratando, nós começamos a estudar sobre fé, com a intenção, na sequência, falarmos da segunda virtude, formando aquela tríade preciosa: fé, amor e esperança. E indo do amor para a esperança, nós estamos na esperança, na carta do apóstolo Paulo, tanto a primeira quanto a segunda aos Tessalonicenses. E aí então nós encontramos Paulo, Silvano, Timóteo e também Lucas, o escritor do livro de Atos. Eles estavam juntos na obra missionária. Lucas estava presente, raro momento dele em companhia de Timóteo e também de Paulo e Silas, uma raridade. Quando ele fala nós, quando ele usa o pronome nós, porque ele estava junto com a equipe, e um privilégio também
para Paulo ter o que ele chamou de, o que ele denominou de médico amado, Lucas. E aí encontramos Lucas e a equipe e Deus mudando o direcionamento deles e levando-os à Europa. E precisamente depois de passar por Filipos, eles chegam a Tessalônica. Capítulo 3, nós temos o relato do apóstolo Paulo, do que resultou na visita de Timóteo a Tessalônica. O título da mensagem hoje é a importância de uma visita. A importância de uma visita, tanto para Paulo, Silas e Timóteo, quanto também para a igreja, os tessalonicenses. Como também é importante para nós a visita das missionárias aqui com a gente. A gente fica alegre, não é verdade? Amém. Ou eu estou enganado? Amém. Amém ou não? Amém. Amém. Vocês estão prontos? Só faltou ficar em pé, né? Aqueles que podem. Eu vou ler até o versículo 13. Semana passada falamos enfrentando a oposição e hoje o assunto muda para a importância de uma visita. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós e por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus? Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e suplamos o que falta à vossa fé? Ora, mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Deus abençoe a porção lida da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, buscamos nesse momento a Tua direção, Pai. Fala conosco, fala comigo, fala com cada um aqui. Que a Tua palavra seja preciosa nos nossos corações. Oramos também em favor dos irmãos enfermos. Põe a Tua mão poderosa sobre a vida, sobre o corpo, principalmente da Estela, Deus, que padece, aguardando todo o curso do seu tratamento, vindo a cada dia experimentar a obra do Senhor, o Deus que pode curar todas as enfermidades e perdoar todas as iniquidades. Irmão Eurípides, lá em Ribeirão Preto, o Senhor sabe que temos por ele rogado perante o Senhor. Não só por ele, mas também pela família que o acompanha nesse momento em que ele está vivendo essa fase tão diferente na vida dele, aguardando todo o direcionamento do Senhor. Irmã Cláudia, damos graças pela melhora que o Senhor tem lhe dado. E também, ó Deus, visita naquele leito de UTI a irmã Isaura, nossa conhecida, Deus, por tantos anos,
e que agora padece depois da cirurgia da vesícula, ela precisa, como todos que nós temos orado, da intervenção do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Como o salmista expressou, tem misericórdia, ó Deus, pois em Ti esperamos. Oramos nesse sentido e nos colocamos perante o altar do Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu sempre trago ao pensamento nosso a obra, a igreja lá em Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja foi estabelecida com a pregação de Paulo, pregação bíblica das Escrituras, pregação cristocêntrica, e também foi, diga lá se não é verdade, não é? Perturbadora, chamou a atenção. Até criaram um slogan para quando lá esteve Paulo por 3 sábados, expondo e demonstrando pelas Escrituras que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E na menção de Paulo, esse Jesus que vos anuncio é o Cristo. E o slogan que os baderneiros trouxeram, como se Paulo e Silas e Timóteo fossem alguém tão assim interessado em promover alvoroços. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Como precisamos de homens assim chegando em tantos lugares quanto temos a necessidade hoje. A igreja foi estabelecida pela pregação, mas também na obra do Espírito Santo, em palavra, em poder, em convicção. Isso nós entendemos a maneira como Deus começou a obra em Tessalônica. E quando Paulo tem informações tão preciosas dos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele mostra para nós o tipo de igreja que era a igreja de Tessalônica, uma igreja operante, trabalho da fé, do amor, perseverando na esperança, na paciência e esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja operante, uma igreja que foi receptiva tanto à palavra quanto aos mensageiros, uma igreja paciente, experimentando e suportando a tribulação, uma igreja exemplar. Viram em Paulo, Silas e Timóteo exemplos para eles, e Paulo, Silas e Timóteo estavam imitando Cristo. A igreja é imitadora de Paulo, Silas e Timóteo, e Paulo, Silas e Timóteo imitadores de Cristo. E essa mesma igreja imitadora torna-se também igreja padrão, igreja exemplo, uma igreja separada, porque eles se converteram dos ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro, e também uma igreja exemplar, separada, uma igreja missionária. Ela fez soar a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas em todos os lugares, espalhou a fé, a convicção daquela igreja. E Paulo, no capítulo 2, ele apresentou a praticidade do ministério dele, e no finalzinho do capítulo 2, ele então toca num ponto que para ele era muito importante, a visita. Ele intencionou estar com eles. E quando ele fala aqui no versículo 1, que ele, não podendo esperar mais, ele foi impedido de ir até eles. Ele menciona que foi impedido por Satanás. Ele falou, chegou o momento que não podendo esperar mais, achei por bem ficar só em Atenas, sozinho em Atenas. Calcula-se que a distância de Atenas para Tessalônica, em média de 502 quilômetros. A distância. Hoje isso seria algo de uma distância pequena com os recursos que nós temos, mas não para aquela época. E não podendo esperar mais, Paulo então entende que há uma necessidade de alguém visitá-los.
e a importância dessa visita para Paulo, para a equipe e também para os tessalonicenses. Paulo estava realmente interessado naqueles a quem havia conduzido, levado a Cristo. Ele estava interessado. Demonstra isso na palavra, ele torna isso real. Embora estivesse bastante, diríamos, afastado deles, não os havia esquecido, como nós entendemos aqui no versículo 1 e 2. Algo incomodava o coração dele. Queria estar lá, não podendo estar lá. Deus estava cuidando dos detalhes, Deus sabia das informações que Paulo precisava, de como estava a obra, e às vezes eu e você lendo a Bíblia, a gente fica assim, como pode? Paulo tão inquieto e Deus em silêncio. Foi assim com Jacó. Quando os irmãos venderam José para o Egito e trouxeram uma informação que nada tinha a ver com a verdade, para o pai deles era uma probabilidade. Já imaginou quantos anos Jacó, no seu coração, acreditava que o seu filho José já há muito tempo tinha partido para a eternidade, morrera. E qual a surpresa quando Deus então desencadeia todo o movimento necessário para uma compreensão de algo que inquietou e trouxe dor, peso ao coração de Jacó, e até mesmo para que os irmãos entendessem e compreendessem até o fato de detalhes da vida de José que eles não entendiam, dos sonhos que José havia tido. Tudo veio a um momento que Deus usou o desvendamento. Eu não sei você, mas quando eu leio Gênesis, a gente para enxugar as lágrimas. Como Deus age, o poder de Deus. E eu disse semana passada, você tem que tomar o lugar de Paulo, o lugar do pessoal da igreja, sentir na pele, irmãos. Eu sinto na pele esse incômodo do apóstolo Paulo, esse interesse do apóstolo Paulo. E o interesse pastoral de que aqueles que ele havia levado a Cristo, da parte dele, tinham. Paulo verdadeiramente amava aqueles convertidos de Tessalônica. Nós entendemos a primeira epístola que ele escreve no seu ministério foi a carta aos Tessalonicenses. E Deus estava incomodando, agindo. Você não tem ideia, né? Não tem às vezes ideia de como Deus está tão envolvido na obra dele. Não há espaço para distração alguma, é comprometimento o tempo todo, em todo o tempo, o agir de Deus e a bondade dele sendo manifesta. E então, Paulo, no seu interesse por eles, ele enviou Timóteo, com a intenção que Timóteo fosse orientá-los, e pedindo que que Timóteo trouxesse um relatório. E aí a gente fica aquela pergunta, por que era tão importante esse contato de Timóteo com o pessoal lá em Tessalônica? Demonstrando aí o interesse pastoral de Paulo, também a importância de uma visita. É muito interessante isso, a importância de uma visita. Paulo tem ele vai fazer a colocação no versículo 6. No versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, como tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Paulo tinha o interesse em que houvesse da parte de Timóteo, indo até Tessalônica, uma confirmação
da fé daqueles irmãos. Então, o motivo para Paulo enviar Timóteo, confirmar a fé daqueles irmãos. Tem o evangelismo de conversões espetaculares, evangelismo ardoroso, mas isso não é suficiente. Há uma necessidade de edificação, de solidificação, de amadurecimento. E Paulo então quer ter uma compreensão de como estavam os irmãos, onde eles deveriam ser confirmados, a fé deles, na igreja local. Havia uma igreja em Tessalônica, recém-convertidos, de novos convertidos, e que Paulo, depois de 3 semanas estando com eles, a sua saída foi repentina, como eu falei para você, em meio à oposição desencadeada. E Paulo, então, entende que o afastamento deles, dos tessalonicenses, precisava agora ter uma aproximação, um contato, para saber como eles estavam. Ele estava temendo que o tentador os tentasse, o trabalho viesse a ser inútil. Ele queria resultados positivos. Ele entendia a importância daquele investimento na obra de Deus. Então, a confirmação, o apoio, o encorajamento daqueles irmãos. E aí vem da confirmação, o encorajamento, porque eles estavam enfrentando tempos difíceis. E uma das principais responsabilidades conferidas a Timóteo foi o quê? Confortá-los. Levar-lhes o conforto de Deus para aquele momento em que eles, sendo em pequeno número, novos na fé, enfrentando tribulações, pudessem entender a linguagem de Deus em relação a este fato. E Timóteo deveria confortá-los. E essa palavra poderia ser melhor traduzida para encorajá-los, animá-los. Tá difícil? Continue um pouquinho mais. Poderemos chegar a um momento de refrigério. E também nós temos, além do motivo, o relatório da visita de Timóteo. E aí nós temos o recebimento do relatório. Para quem Timóteo entregou o relatório? Para Paulo. E Paulo, quando Timóteo retornou, e aí? Aguardando notícias, né? Se você é ansioso, então, misericórdia, né? Começa pela boa notícia. É assim? Primeiro vamos contar as bênçãos e depois as situações de tribulação e de coisas assim. Numa palavra só, vamos resumir o relatório recebido por Paulo. Está no versículo 6. O relatório. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo o quê? Boas novas. Boas novas não é a palavra usada para evangelho? Raríssima vez essa expressão é usada, se não para isso, mas aqui ela é usada para expressar as boas notícias do que estava acontecendo com a igreja lá em Tessalônica. Boas novas. Aqui no versículo 6. E interessante que, em vez de se referir à inimizade ou hostilidade para com Paulo, o relatório sobre os tessalonicenses dizia o quê? O que eles tinham? Está no versículo 6. Olha o que eles tinham. Fé, amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós.
uma grata lembrança do apóstolo Paulo. Não haviam esquecido o missionário que esteve entre eles e por eles empenhou em pregar-lhes destemidamente a palavra, ainda que enfrentasse oposição, tribulação. Eles tinham boa lembrança. Até estavam imitando Paulo. Paulo tornou um exemplo para ele, um desafio para eles. Desejando muito vê-los, eles também queriam ver Paulo. Está percebendo uma harmonização na situação? Está percebendo? Não é algo unilateral. Que bênção, irmãos! É algo harmônico, recíproco. Não era apenas o desejo de Paulo, encontrando um grupo tão morno, indiferente. Paulo! Paulo! Como estamos com saudade dele! Tentando pegar um termo aqui do apóstolo Paulo, para mim fazer uma não é mera lisonja, que eu vou dizer agora, não é mera bajulação, para meio e para Celinha, mas, irmão, a gente passa um ano sem que aqui em Barretos elas venham. E nós já acostumamos dos anos que elas vêm aqui. Eu posso lembrar, 2011, 2012, 2013. Até convite para casamento elas tiveram e foram, nós fomos. Porque se tornaram irmãs queridas, até dos nossos conhecidos. Vamos casar. Meire e Celinha. Queremos que elas estejam no nosso casamento. E foram em casamento. A Esther, então, mudou, teve que marcar o casamento para janeiro, porque entendia, melhor ocasião para a minha tia estar no casamento, é janeiro. E aí, você sabe que janeiro chove muito em janeiro. Mas naquele ano, Deus entendeu a razão da Esther não casar em abril, porque a princípio ela queria casar-se em abril, mas abriu mão de casar em abril. Olha eu fazendo aqui o trocadilho, E marcou para janeiro. Eu fiquei só observando a bondade de Deus, até que ponto ela vai. E fomos imensamente abençoados. Aliás, nós aqui, não tem ninguém aqui que não estava naquele casamento, Todos aqui participaram. Amém? Só tem a senhora não estava? Que pena, né? Só tem uma que não estava, a irmã Marilda. A única dos que aqui estão. E é uma pena, uma bênção. Mas a gente passa o ano todo aguardando a visita. E elas entendem. Uma vez perguntaram para elas: você vai visitar a sua irmã que mora embaixo? Não, vamos visitar a igreja. Então tem uma igreja aqui que a gente está reciprocamente envolvidos. Elas oram por nós e nós oramos por elas. De vez em quando o Face manda as recordações de 10 anos atrás. A gente até esquece, daí aparece lá: estamos orando, está chovendo muito lá em Rondônia, em Porto Velho, e houve um problema na casa. Isso faz tempo que aconteceu, como Deus atuou e tudo mais. Então aqui nós entendemos que Paulo não era apenas ele que estava com desejo de vê-los, mas os irmãos de Tessalônicos convertidos, de como sempre tendes boa lembrança de nós. Eles tinham uma boa lembrança, uma grata lembrança, uma agradável lembrança daqueles amados, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. E Paulo vai dizer aqui no versículo 12, no versículo 11,
Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. Uma outra versão fala a nossa visita, a importância da visita. Eles estavam aguardando, a qualquer momento aquele missionário vai passar aqui. Nós entendemos, sentimos que aquele missionário não nos abandonou, ele está me ouvindo, ele vai vir aqui. E aí chega lá Timóteo e mostra porque Paulo não pôde estar lá, mas queria estar lá. Nós entendemos porque Paulo não pôde estar lá, porque Deus queria que Timóteo fosse, o relatório fosse elaborado, entregado para Paulo, e Paulo escrevesse a epístola, porque senão nós não teríamos essa preciosidade que traz para nós a maneira como a igreja, os princípios fundamentais, elementares da vida da igreja com Cristo. Então havia grande amor por Paulo nos corações dos convertidos de Tessalônica. Um laço mútuo de amor que deve haver entre o pastor e o povo, as ovelhas, o rebanho de Deus. Devemos amar os irmãos. Eu passo a semana inteira pensando em vocês. Já na segunda-feira, momento de oração, e quando eu estou preparando a mensagem, eu estou pensando em cada. Eu falei, Senhor, como que vamos envolver esse assunto com os irmãos? Eu fiquei 3 a 4 dias, para estabelecer o título da mensagem. Eu falava, Senhor, Timóteo, visitando os Tessalonicenses. E aí, eu estava caminhando com os cachorros e comecei a orar, Senhor, precisamos estabelecer, e aí a importância, como ligar isso com o nosso povo? A importância de uma visita, a importância. Tem uma pessoa que está tentando se aproximar de nós aqui, eu vejo que há uma grande necessidade de chegarmos até o seu lar. E uma das coisas mais difíceis hoje é visitarmos, principalmente depois da pandemia. Mas há essa necessidade de visitarmos, de estarmos com aquela pessoa no seu lar e que haja receptividade tanto do visitante, do que vem para visitar, quanto da palavra do Senhor. E esse laço mútuo de amor entre pastor e o povo é ilustrado aqui nesse capítulo 3, que é um capítulo que tem como base central oposição, enfrentando oposição, mas nos detalhes desse capítulo tem porções que nos desafiam a situações tão importantes. Então nós temos o recebimento do relatório, e agora vem um outro ponto, a reação ao relatório. A reação aí vai ser então de Paulo e de Silvano, porque Timóteo já pegou toda a reação lá entre eles, não é? Agora é Paulo e Silvano. A reação do relatório está no versículo 7 e versículo 8. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados, confortados, revivificado em espírito, por saber o quê? Que aqueles convertidos estavam progredindo acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora estamos vivendo, aproveitando a vida, se estáis firmes no Senhor. Uma das coisas que mais agradaram ao apóstolo Paulo foi que os convertidos permaneciam firmes, e estáis firmes no Senhor. Percebe? Ele não fala firmes na igreja, não, frequentando a igreja, mas firmes no Senhor, firmados, confirmados, envolvidos, desenvolvendo a fé deles. Lembra que eu mostrei para você os degraus da fé?
de Romanos capítulo 5, ao ponto de que a tribulação vai produzir a paciência, a experiência, a esperança, estavam desenvolvendo, firmados na fé. E aqui leva-nos a entender que eles não estavam oscilando ou vacilando ao enfrentarem a crescente tribulação e oposição. Havia com eles a firmeza. E Paulo, então, isso trouxe conforto, isso trouxe consolo. Tanto é que, a partir desse relatório, que traz esse resultado, que traz essa reação para o apóstolo Paulo, é que ele começou a escrever a epístola. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Graça, Pai, vai fazer a expressão, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. A primeira expressão que ele vai colocar na carta é a que ele teve no relatório. Estais firmes no Senhor, pela vossa fé. Ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade. Ficamos consolados pela vossa fé. Como está a nossa fé, a nossa confiança no Senhor? Eles ficaram lá, no afastamento de Paulo, com o mesmo Deus que levou Paulo a estar entre eles e agora estava distante deles 500 quilômetros. E quando Timóteo voltou para trazer o relatório, sabe onde é que Timóteo encontrou Paulo? Lá em Corinto. Enquanto Timóteo foi lá fazer essa tarefa, Paulo não ficou num cantinho deprimido, aguardando chegar um relatório para que ele então se entusiasmasse e retornasse ao trabalho da obra. Não. Ele estava engajado, envolvido, porque a obra não pode parar. Amém? Ela deve continuar. Progredir até o dia de Jesus Cristo. Está chegando a consumação dos séculos, a plenitude dos gentios, mas enquanto é tempo, nós precisamos envolver. Nada pode impedir o agir do Senhor, o envolvimento, o trabalho na obra. E hoje em dia você tem muitos pastores que trabalham, se ocupam, e Paulo fizera isto, mas ainda assim, ele tinha o tempo para o envolvimento e o cuidado na obra do Senhor. Não era apenas ele era missionário, mas estava envolvido com várias igrejas. Ele foi alguém que, pela graça de Deus, trabalhou sobremaneira. E num período curto da vida dele, parecendo o pregador Charles Randall Spurgeon, que começou tão cedo para uma morte tão prematura, vamos dizer assim, com 50 e poucos anos, mas foi imensamente usado por Deus, e Deus, no tocante ao Charles Randall Spurgeon, disse: ainda que toda a tecnologia avance, você fará parte dela, Charles. Um dia te consultarão, pesquisarão sobre você, suas mensagens estarão em diversos sites de uma chamada busca ou na internet, né? Nas pesquisas. E você tem tantas informações do Charles. E o Charles nunca sequer teve o recurso que nós temos hoje. Mas o que ele tinha, ele usou e usou muito bem para a obra de Deus. A importância de uma visita. E agora então, eu vou deixar então, olha aqui que benção, irmãos. Tem 5, 10, 15, 20 minutos. Ó. Para as missionárias falar com a gente, porque o ano passado o testemunho ficou sem áudio. E aí então eu vou convidar a Meire e a Celinha, e aí elas vão dividir o microfone aqui. Esse microfone é importante para a gravação. O testemunho que elas vão dar. Para quem não saiba,
A missionária Meire faz parte da nossa família, a minha cunhada. Acredito que eu sou o cunhado predileto dela, porque eu acho que eu sou o único, não é? Dá para prender você, vou prender aqui. Seu pai. Bom, boa noite, agradecemos a oportunidade. Para a gente é uma alegria sempre estar aqui, nos sentimos em família mesmo. E eu quero agradecer porque durante muitos e muitos anos eu pedi oração pelo meu pai. E eu quero agradecer porque vocês oraram comigo. E essa batalha não foi sozinha, eu tinha vocês orando comigo. Deus, Ele levou meu pai no meio do ano, mas com muita misericórdia, de um jeito, assim... Sempre perder uma pessoa é uma coisa difícil, mas Ele cuidou, foi o mais ameno possível. E também uma coisa linda é que esse ano nós tínhamos muitas crianças e estava difícil sair de lá e deixar a Meire sozinha. E aquilo que Jesus disse é uma realidade muito grande no nosso trabalho. Os obreiros são poucos, a obra é grande e os obreiros são poucos. Então, eu saí para Araçatuba preocupada com a Meire. E uma coisa linda que Deus fez, as crianças com quem nós trabalhamos, elas socorreram a Meire, sabe? Elas facilitaram no comportamento, elas ajudaram, elas ficaram ali, Meire, o que a gente pode fazer para te ajudar? E isso foi uma coisa muito linda, porque a gente não esperava isso de crianças, né? Mas eu quero agradecer porque vocês estavam comigo e a gente eu sinto assim que Deus ouviu e Deus cuidou do meu pai até o último instante. E assim, a alegria que eu tenho é que eu vou reencontrar porque ele é uma pessoa convertida. Então é assim uma separação momentânea. Ele é um convertido e a gente vai estar no céu juntos. Então esse é o motivo do nosso trabalho, né? Para que mais e mais pessoas se reúnam lá com a gente. E que bom quando a gente pode ter a família da gente. Nem todos têm esse privilégio. Quando eu era adolescente, eu via muitos missionários indo para o campo e voltando. E realmente é esse o objetivo. O missionário vem para dar um relatório, para falar o que ele está fazendo. Lá na nossa igreja, tem missionários jovens. E eles... A igreja não confia ainda muito neles, porque tem muita gente que faz um compromisso de ir, mas aí não aguenta e volta e não quer mais. Aí agora lá nós somos chamadas de missionárias raiz. Foi um irmão lá e deu pra gente uma oferta. Eu não sei o que ele fez, se ele vendeu alguma coisa. Eu sei que ele deu uma oferta boa para nós. Aí eu falei, nossa, gente, muito obrigada, assim, que vocês... Eles foram lá em casa levar, né? Isso faz 4 anos, né? Aí ele falou assim, não, a gente estava pensando em que fazer com esse dinheiro, mas a gente queria dar para a missionária raiz. Essas que estão no campo há muitos e muitos anos, né? E o que aconteceu é que quando eu via muitos missionários,
eu tinha muito medo, porque eu tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos, e era assim, a gente tinha que deixar tudo e ir para algum lugar. Tinha missionário que ficava ali mesmo, né? Mas a maior parte vai para longe. E eu tinha medo, então eu nunca falava sim para Deus. E eu ouvia mensagens assim: olha, se você faz a vontade de Deus, você vai se dar bem, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas eu morria de medo da vontade de Deus. E se Ele me mandar lá para longe? Né? Não, eu ainda vou ficar quietinha. Aí um dia chegou lá no nosso acampamento, que ainda era no Betel, um pastor missionário chamado Carlos Taylor. E esse pastor, ele era da Missão Novas Tribos do Brasil. E ele pregou uma mensagem muito boa. E ele falou assim, sobre Jesus. Primeiro Jesus fez a multiplicação dos pães. E depois, no dia seguinte, tinha muita gente atrás de Jesus. E aí Jesus, ele foi sincero. Ele falou assim: eu sei que vocês estão atrás de mim, não pela comida que não perece, mas pela comida que perece. Porque vocês comeram pão, comeram peixe, assim. E agora, vocês têm que me procurar por esse pão que não vai perecer, que é a vida, aquele que leva a vida eterna. Aí o discurso dele foi vindo desde Abraão, e ele foi um pouco duro, um pouco bravo com as pessoas. E as pessoas falaram: esse discurso é difícil de ouvir. Então, as pessoas foram saindo. Imagina que um dia antes tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina que essas pessoas conseguiram comida fácil. Então, todo mundo gosta de uma comida fácil, né? Aí, de repente, as pessoas começaram a ir embora. E saíram e foram embora muitas pessoas. Isso aí é muito difícil. É muito difícil para o pastor. Hoje eu vejo assim, as igrejas neopentecostais falam assim: nós temos 2.000 membros lá na igreja, temos 4 cultos por dia. As igrejas tradicionais falam assim: a gente é difícil encher uma igreja. A gente convida, ninguém vai. Por quê? Porque o discurso da igreja tradicional é a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus é muito difícil. Tem textos ali que a gente não gosta de ler, não. E aí, quando Jesus viu aquelas pessoas indo embora, ele não ficou assim: eu já vi esse ano, gente, a gente está em grupos de ex-alunos, de vários grupos lá. E eu não tenho tempo de ver, mas eu sei que tem muito suicídio de pastores. Pastores se suicidando. Por quê? Porque eles veem um pastor lá em Araçatuba tem 3 igrejas, que diz que a pessoa que saiu da nossa igreja e foi para lá, falou assim que lá é igual andar no calçadão, é igual andar na praça. Você vai lá, ouve a palavra, depois você vai embora e não conhece ninguém. A parte comunhão da igreja não existe mais. Não existe. E Jesus, quando ele viu as pessoas indo embora, ao invés dele falar: o que eu fiz? Porque eu falei assim? Ele olhou para os 12 que ficaram e falou: vocês não querem ir também? Porque Jesus tem outra mente do que a gente. Sim.
E aí Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Gente, a Bíblia fala que no final dos tempos será como um fermento. O fermento, ele faz a massa crescer demais. Mas é o tempo em que vai aumentar a iniquidade, a maldade, e o amor vai esfriar. A igreja lotada não significa nada. A gente pensa, mas não. Aí Pedro falou assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E aí eu comecei a pensar naquela minha resistência à vontade de Deus. A vontade de Deus me fazer uma coisa que eu não queria. Aí aquele pastor Carlos Taylor falou essa palavra e eu pensei: Senhor, se eu não fizer a tua vontade, para onde eu vou? Eu posso ser uma professora na cidade, mas eu vou ser uma professora debaixo da maldição, porque a bênção só está na vontade de Deus. E tudo que eu for fazer não vai dar certo, porque a bênção só está na vontade de Deus. E o pastor Jorge falava: o melhor lugar para o missionário estar é dentro da vontade de Deus. Inclusive, eu já tive lutas assim, convites. As pessoas convidam a gente: vem trabalhar aqui com a gente. É um trabalho de Deus, mas não era o meu lugar. E eu ficava assim lutando, porque era o lugar mais fácil. Uma vez eu fui convidada para ser missionária em Gramado, Rio Grande do Sul. Gente, eu falei: olha que maravilha! Mas me deu uma angústia tão grande, não era meu lugar. O meu lugar era lá. Eu primeiro trabalhei no Mato Grosso do Sul, depois na mesma missão agora em Porto Velho. E lá a gente tem a malária, a gente de vez em quando encontra uma cobra. O calor lá não é como aqui, o calor aqui é seco, o calor lá é úmido. A sensação lá é que alguém pegou uma lata de óleo e jogou assim da sua cabeça. O cabelo da gente fica parecendo que você molhou, mas ele não está molhado, ele está suado. Mas é lá que eu sou feliz. E quando o pastor falou da importância de uma visita, é que o ano passado nós recebemos um WhatsApp, Gian e Rosinete. Eles queriam nos visitar. Eram missionários da Meva, lá em Roraima. E a Rosinete estava fazendo tratamento de câncer em Rondônia, porque lá em Porto Velho tem um Hospital do Amor, que é filho do Hospital do Amor daqui. Né? Então, inclusive, eles mandam muita gente para cá quando eles não dão conta, que os recursos são menores, mas tem. E a Rosinete estava fazendo tratamento, saiu de Roraima e veio para Rondônia para fazer esse tratamento. Aí eu falei assim: ai, Celinha, a gente trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O sábado é o nosso único dia para colocar a casa em ordem, para descansar. E o Gian e a Rosinete querem vir aqui. E a gente está cansada, a gente estava muito cansada. Aí, mas como você vai falar para uma pessoa que pergunta: posso ir aí ver vocês? E a gente não conhecia eles. Aí a gente vai falar: não pode não? Aí eu falei: vamos lembrar da Sara. A Sara recebeu 3 anjos. Vamos deixar eles vir, vai. Aí eles chegaram lá. E a importância de uma visita foi a seguinte: quando eu entendi a vontade de Deus e falei: Senhor, então eu estou aqui, eu vou fazer a tua vontade, porque só tu tens a palavra de vida eterna. E essa palavra de vida eterna vai sair de mim para outras pessoas. Aí o Jean chegou e a gente conversou e
foi uma pessoa levar ele de carro, então foram 3, era para ir 2, foram 3. Nós fizemos almoço aí uma hora ele sentou na cozinha e eu estava fazendo café. Eles ficaram para o almoço, depois ficaram mais, a gente fez um café. Aí ele falou assim, sabe, Meire, por que eu sou missionário? Eu falei, por que você é missionário? Ele falou, porque um dia você foi na minha igreja. Eu era muito jovem, eu era adolescente. E aí você foi na minha igreja e eu morria de medo da vontade de Deus. E aí você falou assim, Deus me colocou num lugar para eu ser feliz. Só na vontade de Deus que a gente é feliz. E eu sou feliz no meu trabalho. E ele repetiu minhas palavras, que é o que eu sempre falo. Às vezes a gente fala assim, eu sou missionária lá naquele lugar, eu não gosto muito de ir lá, eu não quero ficar lá, mas a vontade de Deus, então eu vou fazer. Não é o que eu quero, é que Deus quer, mas é o contrário. Deus, Ele faz a gente fazer aquilo que vai dar alegria pra gente. Amém. Eu nunca fiquei triste por estar num lugar assim. Sabe, eu nunca fiquei com inveja daqueles missionários que foram realmente para Gramado, porque a vontade de Deus enche o coração da gente de alegria. Amém. Aí o Jean falou assim, Meire, eu virei missionário porque você falou que eu podia ser feliz fazendo a vontade de Deus. Aí eu falei, puxa, eu nem lembro quando eu fui na igreja do Jean, mas ele falou isso e isso foi muito bom. Para eu ouvir. Foi bom para eu ouvir, porque às vezes, gente, a gente está lá com um aluno, às vezes tem encrenca com o colega missionário, às vezes o colega não faz uma coisa que a gente queria que ele fizesse, nessa linha. Às vezes a gente chega em casa e fala assim, eu estou por aqui com o Orlando, estou por aqui com o fulano, porque tem, gente, nós somos pecadores, mas a gente tem aquela alegria e também a todo mundo lá é assim, a gente fala assim, depois que a gente fica bravo e briga e tudo, a gente fala assim, olha, Deus vai falar no coração dele igual falou no meu, porque ele é crente, ele é salvo, ele tem o Espírito Santo. E realmente isso acontece, realmente depois Deus convence ele. Então, a questão de relatório, né? Eu quero agradecer muito essa igreja. Sei que tinha parte, né, da outra igreja, mas essa igreja em especial, que nos manda uma oferta por mês, muito fiel, porque muitas vezes a gente é vizinho da Jocum, né? O que acontece lá na Jocum, Salinha? As pessoas prometem. Infelizmente, elas prometem, o missionário chega todo animado com promessas de sustento e no meio do caminho elas não conseguem ou desistem, muda de ideia e aí eles ficam na mão. Ficam na mão. E na nossa missão, a gente é proibido de comprar fiado, de parcelar as coisas. Então, tudo que você vai comprar, pessoal ou não, você tem que pagar no dinheiro. Ou no Pix, ou no débito, mas nunca no crédito. Não dá, é proibido. Mas a gente consegue. Por quê? Porque tem vocês. A gente recebe ofertas que não são grandes ofertas, mas que chegam. Chegam. São aquelas que Deus multiplica, aquela que é igual o pão e o vinho. Então nós estamos aqui para agradecer isso. Agradecer, porque nesse caminho, a Celinha perdeu o pai, agora tem um irmão. Nesse caminho eu perdi um irmão, depois a mãe, depois o pai. E ficamos só a Célia e eu. E semana passada eu pensei que ela ia também. Mas a gente
Tem aquele versículo que fala que ninguém que tendo deixado pai, mãe, e irmãos e família por amor de mim, que receba 100 vezes mais. Então vocês fazem parte dos 100 vezes mais, sabe? Aquele carinho e aquilo que Jesus tem dado para nós. Por isso nós somos muito gratas, que não são só pessoas, são pessoas especiais que Deus está usando para ajudar no nosso sustento. E nós somos muito gratas, nós temos a alegria de dar o nosso relatório e agradecer porque nós somos consideradas boas visitas. E muito obrigada pela oportunidade. Amém. A importância de uma visita. Importante o complemento que ela fez no testemunho, porque alicerçou ainda mais para nós o assunto que estamos tratando. Imagine, não tem noção do que Deus está preparando e nos envolvendo, e às vezes nós ficamos até questionando, mas por que isso agora? Tem uma razão. Nada acontece ao acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Vamos colocar em pé nesse momento, nós vamos estar orando. Eu quero fazer questão hoje, após encerrarmos, ou antes de proferirmos a bênção araônica, indo para a oração agora, dizendo para o Senhor que a nossa alma espera no Senhor, pois nele está o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele, no Senhor, se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Com todos os cultos, indo para a oração, eu vou mencionar o Salmo 33, os seus 3 últimos versos. E depois da oração, eu vou mencionar Números, capítulo 6, de 24 a 27. Vamos orar. Nosso Deus e Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por todo o direcionamento, toda a obra, na obra do Senhor, em favor da reunião que estamos encerrando agora, Deus. O culto, a celebração, ensine-nos, ó Deus, a empreendermos e apresentarmos para o Senhor o nosso melhor, para a Tua honra e Tua glória. Ó Deus, que sempre alcancemos do Senhor a participação, o envolvimento na obra do Senhor. Talvez alguém hoje à noite, ouvindo a missionária, está tendo uma resolução no seu coração: conhecer e fazer a vontade do Senhor. Abençoe, Pai. Oramos pelas missionárias, logo estarão de regresso ao campo, ao trabalho, e sejam sempre animadas. E obrigado, Deus, por todos esses anos, do compromisso, do nosso envolvimento, de ofertas sendo encaminhadas à obra missionária através desta igreja. E agora continua, ó Deus, que possamos ser uma bênção nesse sentido e também receber uma bênção do Senhor. Por tudo damos graças, Pai, inclusive pela chuva que o Senhor está nos dando. Orando, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.